Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao Agrotalk. Eu sou a Ângela Ruiz, podcaster, produtora de conteúdo agro digital aqui na Climatempo. Você está sintonizado ao podcast Agrotalk. E é claro, para você ficar por dentro das condições do clima para a sua região, você pode acessar o www.climatempo.com.br/agroclima. Não deixe de consultar a previsão do tempo para a sua localidade. Bem, hoje a gente vai falar um pouco e discutir um assunto bastante importante, que são os impactos das mudanças do clima, mas as ações que o produtor rural brasileiro vai adotar com as práticas sustentáveis. Como que ele vai tornar o sistema de produção capaz de suportar os impactos do clima na agricultura? Hoje, nossa convidada é Ingrid Graziano, líder de produtos de sustentabilidade da Cargill, na América do Sul. Ela é engenheira agrícola. Ingrid trabalha na empresa em projetos de agricultura sustentável, apoiando agricultores no aumento da eficiência e sustentabilidade dos sistemas de produção. Ingrid, seja bem-vinda aqui ao Agrotalk. Obrigada, Ângela. Eu que agradeço o convite para a gente bater esse papo aqui tão relevante e importante. Ingrid, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu sei que no seu dia a dia você usa dois chapéus, o de produtor e também essa parte corporativa e ser líder, né, de sustentabilidade dentro da Cargill. E a gente vem falando muito da associação do desenvolvimento do campo com as práticas sustentáveis. A gente vai falar sobre isso bastante aqui hoje, quero saber como estão as ações dentro da Cargill. Mas antes, eu queria que você contasse para mim como que o bichinho do agro te picou, como que você chegou a essa cadeia do agronegócio, passando para fora da porteira e chegando ao mercado. Ângela, isso é bem interessante, porque, bom, eu fui criada em São Paulo, capital, então na teoria não era nada provável eu traçar o caminho que eu tracei, mas mesmo sendo criada em São Paulo, minhas raízes sempre foram no campo. Então, meu avô, pai da minha mãe, ele era suinocultor e pecuarista. Meu pai é agrônomo, sempre viveu essa agenda da agricultura. A gente tem uma fazenda em Goiás também. Então, acaba que minhas férias, meus finais de semana, sempre eram com as raízes no campo. E aí foi algo muito natural de quando eu decidi ir cursar a faculdade, ir fazer agronomia em Piracicaba. Na época, meus amigos no colégio, ninguém entendia nada. Eu estudava num colégio na Paulista, então todo mundo falava, agronomia, o que é isso? O que faz na agronomia? Mas foi uma escolha bem natural e que hoje, um tempo depois, eu acho que eu não conseguiria ter feito outra escolha. Assim, me sinto super completa, eu acho que a gente, vestindo o chapéu de produtor, ser produtor exige muita resiliência, são altos e baixos, não é fácil, mas também te traz uma sensação de um alinhamento com propósitos, com valores muito grandes. Então, e eu me sinto ainda mais privilegiada por poder viver essa agenda dos dois lados. Então, do lado corporativo, também podendo trazer e tentar ajudar e trazer soluções para outros produtores e também viver a realidade dentro da porteira, que é amargar ali nos desafios para entender também depois a dor que a gente pode criar essas soluções. Você tem mais irmãos, Ingrid? A gente é em 5, mas acabou que eu fiquei a mais próxima desse caminho. Os outros traçaram outros caminhos de outras profissões, mas eu que fiquei com essas raízes aí mais fortes. Você é filho de Chico Graziano. Teve influência de seu pai aí para essa carreira, né? Com certeza. Acho que uma grande influência que eu acho que dita muito a minha carreira hoje do meu pai é que, desde pequena, eu sempre cresci ouvindo que hoje é uma agenda que se fala muito do agroambiental, mas acho que eu cresci vendo, tanto na prática e quanto no trabalho do meu pai, no dia a dia dele, na narrativa dele, o quanto que a gente preservar, conservar, por que não regenerar e produzir é possível. Então, isso sempre foi uma grande inspiração para mim. Nunca passou pela minha cabeça que deveria ser uma escolha ou um ou outro. Então, com certeza, hoje, grande parte aí do meu trabalho e do meu propósito
é muito inspirado por isso, né? Por ter crescido vendo isso na prática, na fazenda, mas também vendo isso como também um propósito dele. Eu sou muito fã do seu pai, eu acho que estar do lado dele é uma transferência de conhecimento muito bacana e a gente acaba no dia a dia, né, absorvendo muita coisa bacana, não só do lado dele, mas do teu também, mas convergindo para essa sustentabilidade que a gente vai falar aqui hoje. Você menciona que a agricultura regenerativa representa uma mudança de mentalidade. Quais são os maiores desafios para essa transformação no campo? Acho que o maior desafio é a forma que a gente olha para a nossa fazenda, para o nosso sistema, para o nosso ecossistema. Até pode parecer um pouco poliana dizer, mas é a forma como a gente se relaciona com o ecossistema. O que isso quer dizer na prática? O pacote, eu costumo falar que o pacote tecnológico e a tecnologia que nos trouxe até aqui na agricultura, que é sensacional quando a gente pensa que hoje a gente é capaz de produzir no cerrado, que anos atrás a gente não conseguiria, não teria tecnologia para produzir em solos ácidos, a gente não conseguiria produzir em solos arenosos. Então, a tecnologia nos possibilitou avançar em fronteiras que anos atrás a gente não imaginaria. Mas eu entendo que a tecnologia, esse pacote que nos trouxe até aqui, não necessariamente é o que vai nos levar adiante, porque hoje os desafios são diferentes. A gente está falando de imprevisibilidade climática, a gente está falando de uma série de desafios que são diferentes do que a gente enfrentava 15, 20, 30 anos atrás. Então, hoje, essa relação com o seu ecossistema, você conhecer o seu solo e não tratar ele como uma placa de Petri, por exemplo, eu costumo falar que você considera que ele não tem nada ali, que ele é um meio amorfo e você vai colocar todos os nutrientes que a planta precisa, a quantidade reza ali para a chuva cair, a semente e você vai colher. Não tem como a gente pensar nisso. Você precisa entender quais são os micro-organismos que estão ali, como que está o balanço entre esses micro-organismos. Então, é um outro tipo de relação que você começa a estabelecer com o seu ecossistema. E isso é um desafio, porque a gente está falando também de acontecer isso com mudanças geracionais dentro do negócio, são outras formas de ver o negócio com essa sucessão que está acontecendo, e a necessidade e a importância da tecnologia e de dados e de ciência por trás disso. Não dá para a gente fazer isso muito só no feeling, a gente precisa cada vez mais de tomar essas decisões baseadas em ciência, em dados, né? Sim, com certeza. E eu falo que hoje o produtor rural, que está espalhado pelo Brasil todo, o do Sul tem um solo diferente do produtor que está no Cerrado brasileiro, por exemplo. Esse produtor ele conhece o solo onde ele está pisando, mas hoje só conhecer esse solo não basta, né, Ingrid? Você precisa entender cada vez mais das características desse solo, como você vai cuidar desse solo para que esse solo possa produzir por muito mais tempo, mas que ele permaneça com a sua qualidade inicial. Né? Exatamente. E aí que entra muito da gente falar de você começar a usar esses recursos naturais, não é mais só mitigar os impactos sobre os recursos naturais, mas como que eu uso os recursos naturais a meu favor dentro do meu ecossistema. E aí é super importante você entender e ter esses dados, que eu enfatizo tanto esses dados, para você entender o que está acontecendo ali. Então, a gente fala muito de práticas. A gente sabe que cultura de cobertura é uma prática super importante e que traz benefícios muito grandes para o sistema de produção. Mas hoje a gente tem mais de 70 espécies que você pode usar em culturas de cobertura. Quais que são as mais adequadas para o meu sistema, para os micro-organismos que eu tenho, para os meus desafios de compactação, do que quer que seja que eu tenho no meu solo? Então, cada vez mais, não existe uma receita de bolo. Cada sistema de produção é cada um. E digo ainda mais, dentro da fazenda, cada talhão passa a ser um talhão específico, porque a gente tem manchas de solo, a gente tem variabilidades dentro do nosso sistema de produção também, né? Com certeza. Nesse contexto da agricultura regenerativa, né, como essa regeneração do ambiente todo, como que isso contribui hoje para melhorar essa imagem da agricultura brasileira no mercado internacional? Porque a gente recebe paulada quase todo dia, né? Exatamente. A nossa vida não é fácil, né? Mas
Eu acho que essa agenda é uma super oportunidade para a gente no Brasil mostrar aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. O Brasil é uma potência agroambiental, a gente consegue produzir e preservar ao mesmo tempo. Mas a agricultura regenerativa é a nossa oportunidade de dominar essa agenda, de mostrar que sim, a gente consegue não só preservar e conservar e produzir, mas a gente consegue, ao contrário, a gente consegue regenerar com a agricultura. Então, a agricultura, ela não é o problema, ela pode ser parte da solução. E a gente tem tudo na mão para dominar essa agenda e mostrar isso, né? Então, é muito importante. A gente tem aqui grandes oportunidades. Quando a gente fala, geralmente, de agricultura regenerativa, muitas pessoas falam, a gente já está fazendo plantio direto há muitos anos, isso já está dominado. Sim, isso já está dominado, a gente tem que mostrar isso, o tanto que a gente já está avançado nisso. Mas existem outras oportunidades gigantescas. Quando a gente fala recuperação de áreas degradadas, olha o potencial que a gente tem. Quando a gente fala as culturas de cobertura, os insumos biológicos, algumas pesquisas têm mostrado, a McKinsey fez uma pesquisa recente mostrando a adoção de insumos biológicos no Brasil, comparado com outros países. O Brasil ele se destaca enormemente pela adoção de insumos biológicos, cada vez mais produtores colocando biofábricas, produzindo seus próprios biológicos. Então, é uma chance da gente mostrar na prática que sim, a gente consegue liderar e já está liderando essa agenda há muito tempo, né? Eu quero falar sobre o programa Resolu, que está ajudando os produtores brasileiros a adotar essas práticas mais sustentáveis. Como que isso está sendo trabalhado dentro da Cargill e para fora da Cargill? Legal. O Resolo ele é uma plataforma de soluções para a agricultura regenerativa para o produtor. Então, como que isso foi desenhado dentro desse programa? A ideia é ajudar, a gente trabalha em duas frentes, então uma frente é a transição de áreas de pastagem degradada sendo transacionadas para a agricultura, então a gente faz a recuperação dessas áreas que estão com baixo potencial produtivo, estão com solos degradados e potencialmente elas são áreas emissoras de gases de efeito estufa, porque você tem pouquíssima cobertura vegetal, sim, o que você tem ali está sendo degradado pelos processos biológicos e emitindo gases de efeito estufa, e quando você começa a ter uma lavoura ali bem manejada, você muda esse potencial, você muda esse ponteiro e começa, na verdade, a aumentar a matéria orgânica, fixar carbono no solo, você tem esse potencial ambiental muito importante, de impacto ambiental muito importante, mas também uma narrativa importante que é uma solução para os produtores continuarem expandindo suas áreas sem precisar abrirem novas áreas com supressão de vegetação nativa. Então, a gente tem muita área aberta que tem potencial, tem aptidão. Hoje isso é uma das grandes agendas que a gente tem aí no Brasil. Então, essa é uma frente do programa. A outra frente do programa é o que a gente chama de Resolo Manejo, que são as áreas de agricultura já estabelecidas, que já estão adotando práticas, muitas vezes, às vezes até práticas de sustentabilidade, mas a gente tem um olhar de identificar onde que eu posso melhorar essas práticas ou trazer novas práticas para esse sistema. Eu já estou fazendo um sistema de plantio direto, eu não revolvo o meu solo. Poxa, mas quando a gente vai lá e faz um diagnóstico nessa área, a gente está vendo que na entre-safra o solo está com pouquíssima cobertura de palhada. Por quê? Porque essa palhada está sendo degradada muito rápido. Então, vamos colocar uma cultura de cobertura aí, ou vamos mudar a espécie de cultura de cobertura que está sendo adotada para você conseguir ter mais palhada, mais cobertura do solo ao longo do tempo. E aí essa plataforma ela funciona primeiro com um time técnico que ajuda o produtor a identificar essas oportunidades aonde ele pode melhorar esses manejos. Então, é um time agronômico da Cargill no campo para isso. Isso acaba gerando uma demanda por insumos para você implementar esse plano agronômico de intervenções que a gente chama. E aí a gente tem um portfólio de insumos específicos para isso, então essas tecnologias de biológico, essas sementes de cobertura.
que aí o produtor também ele é incentivado por meio do que a gente chama de cashbacks. Então, uma parte do investimento que ele faz nesses insumos retorna para ele como um cashback para na próxima safra ele continuar mantendo essa prática. É uma forma de incentivo e remuneração do que ele está fazendo dentro do programa. Alguns produtores podem gerar uma demanda por financiamento, e aí a gente tem ferramentas de financiamento verdes específicos para isso. E, por fim, a gente medir os impactos disso. Então, a gente se preparar para um mercado de carbono, a gente se preparar, entender esses dados, ter uma série histórica de dados, então a gente mede os impactos disso também que está sendo aplicado no campo. E vocês também pretendem ajudar esse produtor rural nessa questão? Você mediu ali, mas o que fazer depois dessa medição? Vocês também procuram ajudar, auxiliar esse produtor? Porque eu imagino que hoje o mercado de carbono é um assunto hoje que é um dilema para esse produtor que ainda não está sabendo entender como que isso vai funcionar. Mas sempre tem ali uma adaptação por parte de vocês para que possa contribuir com isso para o produtor. Exato. O mercado de carbono hoje, quando a gente olha, é um assunto super em alta, então a gente está vendo recentemente aprovações do nosso mercado regulado no Brasil. Sim, a PL que foi votada agora recentemente. Exatamente. Então, mas quando a gente olha para o mercado de carbono voluntário, que é aquele que a gente participa também na agricultura, a gente vai poder participar também do regulado, mas precisa de um processo de certificação, sim, enfim. Mas quando a gente olha para a mensuração desse carbono orgânico de solo, é complexo ainda. Por vários motivos. Então, metodologias que são escaláveis, metodologias a gente tem, excelentes metodologias, mas qual é a escalabilidade delas? Então, economicamente, a gente consegue fazer em grandes áreas, enfim, tem várias limitações. Então, esse mercado, ele ainda não é um mercado, eu costumo falar que não é um mercado maduro. Esperamos que ele vai ser? Esperamos que ele vai ser. Só que a gente tem que se preparar para isso. A gente tem duas opções, o produtor tem duas opções. Ou ele senta e ele espera o mercado estar maduro para ele levantar e querer participar disso, ou ele se prepara, começa a se preparar para isso. E o que é o se preparar para isso? Ter a sua série histórica de dados. Então, quando a gente fala de projetos de carbono, você tem que ter uma linha base, que é do dia que você começou. Se você não começou a registrar seus dados e ter a mensuração, lá na frente, quando você quiser, se você já adotou uma série de práticas, você perde essa linha base e você vai começar com uma linha base muito lá em cima. Então, é importante você registrar seus dados para ter essa linha base, e é importante você começar a entender e tomar decisões que vão ser pautadas em dados, em ciência, como eu dei o exemplo da cultura de cobertura. Não é igual em toda fazenda, não é igual em toda espécie. Então, vamos começar a entender esses dados, vamos começar a entender a dinâmica do que está acontecendo para a gente estar maduro quando o mercado estiver maduro. Mas, nesse processo, Ângela, um ponto que é muito importante que eu chamo a atenção é que, muitas vezes, a gente fica focado no final, que é na remuneração do carbono. Sim. Que, para mim, é a cereja do bolo. Quando eu estou sentada com um produtor, geralmente eu faço uma continha ali de padeiro, eu falo, que a gente começa a contar. Quando eu estou aumentando minha matéria orgânica no solo, eu estou retendo mais água, estou tendo mais micro-organismo, quanto que isso te dá de produtividade a mais? Me dá X. O quanto que você está mais resiliente, e aí, com isso, num veranico, alguma coisa, você vai ter uma perda menor. X sacas. Quando você calcula isso, o que você ganha do processo é muito maior do que o potencial que você vai ganhar no final do carbono. Então, é muito importante o produtor lembrar que o carbono é o final. Ele vai ser a cereja do bolo, uma consagração de um sistema. Mas tudo que ele ganha à medida do processo de implementação e outros benefícios. Então, quando você está implementando essas práticas, ter melhores condições comerciais no mercado para financiamentos, para outras coisas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando o produtor está ali sentado pensando, será que eu embarco nessa jornada? Será que não? Não se prenda só pelo valor lá do final, que é essa cereja do bolo. É importante ele considerar todos esses outros ganhos do sistema, que, se você colocar na ponta do lápis, são muito maiores do que só a venda ali no final de um crédito. Com certeza. Como que a Cargill está lidando
com as demandas do Green Deal europeu e os outros mercados rigorosos, especialmente em relação à rastreabilidade e o desmatamento zero? A gente entende que esse é um grande... essa é uma demanda, ela está aí, ela vai acontecer, mas a gente também reconhece que é um assunto super delicado e complexo quando a gente vai pensar. Mas hoje a gente está se preparando para estar preparado com soluções robustas e confiáveis para atender nossos principais clientes de principais mercados. Então, a gente entende que é algo que é uma necessidade climática, mas, ao mesmo tempo, é um tema complexo, mas que a gente também, como cadeia, tem que se organizar para atender essa demanda. Ingrid, você já mencionou em alguns eventos que o desafio das mudanças climáticas será enfrentado com essas boas práticas. Quais são as ações prioritárias agora desse setor privado que esse setor deve contribuir efetivamente para conseguir olhar para um futuro mais promissor para a agricultura? Acho que a gente tem que olhar quando a gente olha para a agricultura regenerativa, eu colocaria 2 principais pilares. Então, o primeiro pilar é quando a gente olha para recursos. Então, a gente precisa, sim, trazer soluções para investimentos, soluções financeiras para possibilitar o investimento na recuperação de áreas degradadas, na implementação de melhores práticas. Então, o produtor ele precisa ter uma saúde financeira para fazer isso também. Então, a gente olhar soluções e buscar capitais onde a gente consiga trazer melhores condições de financiamentos, prazos e por aí vai. Precisa existir essa saúde financeira para o produtor fazer isso. É um pouco clichê, mas é aquilo. A gente não tem como pensar no verde estando no vermelho, né? E um segundo ponto é também o desenvolvimento de tecnologias. Então, cada vez mais a gente precisa de tecnologias, a gente precisa avançar nessas tecnologias. O Brasil, a gente avança muito rápido na tecnologia e a gente precisa dessa celeridade, porque quando a gente olha um pouco para como tem se comportado essa instabilidade climática e esses impactos das mudanças do clima, a gente não tem muito tempo. Então, a gente precisa acelerar essa agenda cada vez mais, investindo e tendo essas soluções, tendo ciência baseada nisso e também essa fonte aí de recursos para também possibilitar os produtores investirem nisso. Você tem um exemplo para mostrar para a gente aqui, para quem está nos acompanhando, de um bom trabalho de agricultura regenerativa que vocês da Cargill estão adotando junto a outros produtores pelo país? Assim, tem algum case assim, que você podia trazer para a gente? Acho que tem 2 exemplos. Então, primeiro, dentro do Resolo, essa é a primeira safra que a gente está trabalhando. Então, agora está sendo super gratificante porque a gente está tendo áreas que fizeram toda a parte de preparo de solo dessas áreas de pastagem nos últimos meses. E aí, na última safra, eles plantaram, já começaram o primeiro plantio nessas áreas. E a gente vê essas áreas que foram feitas um manejo muito bom, muito robusto, elas estão respondendo. Então, áreas de primeiro ano, que a gente chama, produzindo bem e se desempenhando bem. Então, a gente vê que a resposta vem. E um segundo exemplo é um outro projeto que a gente tem, que a Cargill ela financia um projeto de pesquisa, que é o Regenera Cerrado. É um projeto que acontece no sudoeste goiano, onde a gente tem algumas fazendas com diferentes históricos de implementação de agricultura regenerativa. Então, fazendas que já estão aplicando essas práticas há 10 anos, há 5 anos, há pouco tempo, e algumas que ainda não entraram nessa jornada. E esse é o segundo ano de pesquisa. A equipe de pesquisa é liderada pela Embrapa, mas a gente tem várias instituições. E lá a gente começa a comparar quais são os impactos realmente quando a gente começa a olhar esse histórico entre as fazendas, quais são os impactos na saúde do solo, na população de polinizadores do ambiente, e começa a ter esses resultados. E o Regenera Cerrado, a gente vem promovendo dias de campo, trazendo outros produtores para verem esses dados e também compartilhando. Então, os pesquisadores que fazem parte também do projeto escrevem seus papers, publicam seus artigos também, contribuindo e mostrando que, sim, a gente tem resultados
Só basta ter os dados para a gente entender que caminho seguir, né? Ter os dados, saber também manejar esses dados, que isso é o segredo também, né, Ingrid? Exatamente. Tomar a decisão baseada nesses dados. Olhando para o futuro, quais são as metas da Cargill, né, para continuar promovendo essa sustentabilidade, essa inovação dentro da agricultura brasileira? Eu acho que, além de metas, vou falar um pouco. Eu acho que o nosso propósito, quando a gente olha dentro da Cargill, então, a gente tem um propósito muito grande e uma missão de ser o maior e o melhor parceiro para os nossos clientes. E aí, o que traz... ser uma trading traz um grande desafio, mas, para mim, é a grande beleza também de estar exatamente no meio da cadeia. Então, quando a gente fala na Cargill, quando a gente fala clientes, a gente fala que a gente tem clientes para os dois lados. Então, a gente tem os clientes que consomem nossos produtos, as indústrias de alimento, ou os países que importam os grãos, enfim. E a gente também tem os clientes que são os produtores, aos quais a gente compra os grãos, comercializa insumos e outras soluções. Então, para mim, a grande mudança e o que vem se tornando, não é mais uma novidade, mas vem se tornando muito relevante, é que quando eu falo em ser esse melhor parceiro para os nossos clientes, sustentabilidade está na agenda. Então, uma solução de sustentabilidade está na agenda. Então, não é só promover ser mais competitivo nas condições comerciais, nas condições de atendimento, nas condições dentro do supply chain, mas também de sustentabilidade. Então, prover para o produtor, facilitar essa jornada dele de sustentabilidade. Para os nossos clientes que compram nossos produtos, também. O que eles têm de dor de sustentabilidade? O que o consumidor final dele está pedindo? E como que eu posso facilitar? Como é que eu posso tirar essa dor dele? Então, passa a ser, dentro desse nosso propósito, de ser esse melhor parceiro para o nosso cliente, a sustentabilidade começa a ter um papel muito importante aí dentro. Você falou de parceiro e de cliente, e eu me lembrei agora de uma situação engraçada e bacana, que eu estive num evento para mulheres, né? Foi aqui em São Paulo, e mulheres empreendedoras, gestoras, e muitas delas dentro da porteira, né? São produtoras rurais como você. E aí, essa produtora rural, ela estava comentando assim, olha, esse óleo aqui que está aqui nessa bolsa, essa massa de tomate, olha só que interessante. Eu sou produtora, eu produzo aqui a soja desse óleo e eu consumo esse óleo. Esse óleo está voltando para mim, né? Essa massa de tomate está voltando para mim. Foi tão bacana ver o orgulho dela de saber que ela plantou aquilo no campo, aquilo passou por uma transformação, chegou à indústria e aquilo está voltando para a casa dela. De alguma forma está voltando, né? É muito bacana porque, às vezes, a gente aqui está falando para produtor rural nesse podcast, para colaboradores do mundo agro, mas a gente tem muita gente que está dentro dos grandes centros urbanos e que também escutam esse podcast. Então, é uma via de duas mãos, essa parceria, né, entre cliente, produtor e o consumidor final. Com certeza. Eu costumo olhar que a cadeia, a gente fala muito, os elos da cadeia, mas é exatamente um elo. Porque ele depende do outro, ele se liga no outro. E não existe óleo se não tiver produtor, não existe também óleo se não tiver quem for fritar a batatinha. Sim. E não existe também a batatinha se não tiver quem comer a batatinha. Então, é uma cadeia e ela tem que andar junta, alinhada. E por isso a gente fala tanto de se comunicar melhor, transitar melhor as informações, que é importante dos dois lados. A gente no campo também, eu trago essa responsabilidade. Vamos entender o que o consumidor quer também, vamos escutar o consumidor e o consumidor também entender o que está acontecendo no campo de verdade, né? Ingrid, falando agora de outro programa de vocês da Cargill, que é o 3S, eu queria saber quais são os resultados práticos desse programa, o que ele já alcançou até agora. O 3S ele é um programa de melhoria contínua, é um programa de verificação de melhoria contínua, que basicamente o produtor ele tem a oportunidade de receber e passar por um diagnóstico no seu sistema de produção, olhando para a sustentabilidade de uma forma bastante ampla,
olhando para boas práticas agrícolas. E quando eu estou falando boas práticas agrícolas, eu estou falando da saúde e segurança dos trabalhadores, eu estou falando da forma que ele vai manejar seus resíduos, por exemplo, a forma que ele vai ter os seus registros dentro da fazenda também, possibilitando uma gestão econômica e por aí vai. Relação dele com a comunidade e por aí vai. E aí, dentro do 3S, então, ele passa por um diagnóstico, onde ele vai entender o nível que ele cumpre desse protocolo de boas práticas e depois ele monta um plano de ação para melhorar cada vez mais a cada ano, por isso um processo de melhoria contínua, e isso muda também a classificação dele dentro do programa, ele ir melhorando e cumprindo com mais requisitos dentro do programa. Então, hoje o programa ele é um programa bem estabelecido, a gente está falando na América do Sul de mais de 4 milhões de hectares que estão aí sobre monitoramento do programa, então que estão de alguma forma participando entre áreas de vegetação nativa e áreas também produtivas, e ele é um programa que ele também traz um requisito de não ter uma supressão de vegetação nativa desde 2008. Então, ele também traz um apelo de ter a manutenção e a preservação dessas áreas e, de alguma forma, esses produtores eles são remunerados por meio de prêmios associados à soja que eles entregam para a Cargill, sendo reconhecidos. E por que eles são reconhecidos? Porque também a gente conseguiu que esse produto seja reconhecido no mercado, a gente voltando um pouco na cadeia. A gente só consegue ter uma remuneração se a cadeia inteira está sendo remunerada. Então, a gente consegue ter um reconhecimento desse produto como um produto que atende padrões de sustentabilidade por grandes indústrias de alimento, por mercados como o mercado europeu, e, por isso, essa remuneração ela flui dentro da cadeia e ela chega até o produtor. Ou seja, o futuro da nossa agricultura brasileira, né, como a gente vai alimentar esse mundo nesse ambiente tropical, está associado à saúde do solo, está associado na aplicabilidade desses insumos no campo. O pequeno produtor tem chance de começar essa transformação da agricultura regenerativa, porque a gente sabe que os grandes já estão fazendo isso, os médios também estão fazendo, mas o pequeno que sonha em ser médio, ele pode começar de pouquinho? Com certeza, e para mim essa é a beleza da agricultura regenerativa, que ela é um processo muito particular de cada produtor e que ele vai entender o que funciona para ele. E o que funciona para ele não necessariamente é o insumo mais caro ou é a tecnologia mais cara, é aquilo que se adapta ao sistema de produção dele. Só que é muito importante, quando a gente está falando em produtores de pequena escala, também a gente entender a necessidade da transferência de conhecimento e de tecnologia, que muitas vezes acabam, por falta de recursos, acabam não chegando nesses produtores. Então, isso é muito importante, que cheguem essas informações neles, mas sim, eles podem ser também um dos maiores beneficiários quando a gente olha até gestão de risco para eles, o quanto que o negócio deles, por ser de pequena escala, pode estar mais exposto a riscos e por aí vai. Mas, com certeza, eles podem também fazer parte dessa jornada. Pois é, você, pequeno produtor que nos acompanha, você tem essa chance de começar de pouquinho e crescer junto com essa agricultura regenerativa. Ingrid, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, agradecer a Cargill por trazer, permitir você vir aqui ao podcast Agrotalk, ajudar a gente nessa transferência de conhecimento. E eu comecei aqui, a gente falou da inspiração do seu pai, e eu quero desejar para você que você possa também transferir esse conhecimento, essa inspiração para sua neném, e que você tenha um 2025 muito feliz junto da sua filhinha. Obrigada, Angela. Eu que agradeço a oportunidade da gente vir aqui falar desse assunto tão importante, falar para tantos produtores que estão aí escutando a gente, pessoas envolvidas no agro. Espero que tenha dado um pinguinho aí de entusiasmo, de ânimo. Esse é um assunto que eu sou muito apaixonada por falar, e que também, para aqueles que são clientes da Cargill, contem com a gente para a gente trazer soluções, para a gente participar e andar junto nessa jornada. Andaremos juntos. Obrigada, sinta-se à vontade para voltar aqui ao Agrotalk quantas vezes for necessário para transferir esse conhecimento junto aos nossos ouvintes aqui do podcast. Meu obrigada. E você, produtor rural, não deixe de conferir também a nossa série sobre mercado de carbono. O segundo episódio já está no ar. Eu fico por aqui e vejo você no próximo podcast. Até lá.